A metade dos brasileiros, 57%, acha que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está errado ao pedir que a justiça brasileira pare o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. É o que mostra a pesquisa Datafolha divulgada agora há pouco. Para 36% dos entrevistados, o presidente norte-americano está certo. Outros 7% não opinaram. A pesquisa foi feita nos dias 29 e 30 de julho. O Datafolha entrevistou 2.004 pessoas com mais de 16 anos em 130 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Vamos chamar o professor de Relações Internacionais da UERJ, que está aqui conosco, é o Paulo Velasco, para nos ajudar também a debater esse assunto do ponto de vista internacional. Professor, seja muito bem-vindo, boa tarde. Bom, aqui no Brasil está caindo mal para o Trump, né, essas ações todas. Como é que você acha que as ações podem repercutir para o presidente norte-americano lá nos Estados Unidos e o quão isso vai ser importante também para alguma mudança de posição? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Um prazer sempre falar contigo. Bom, na verdade, nos Estados Unidos a gente já vê, né, dentro do parlamento americano, algumas vozes que se levantam contra, né, esses abusos praticados pelo Donald Trump, né, seja as tarifas elevadíssimas, injustificadas do ponto de vista econômico, macroeconômico, comercial, contra o Brasil, e a própria aplicação da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, né, também parlamentares, senadores democratas, né, se levantaram também contra essa aplicação, entendendo que não havia justificativa, né, até porque é uma lei que foi pensada, criada para punir, né, violadores de direitos humanos. Certamente não dá para encaixar, né, sob qualquer perspectiva, né, o ministro da Suprema Corte brasileira nessa categoria, né? Então isso cria, claro, um desgaste para o Trump. O Trump, ele tem governado, como a gente sabe, desde o início do mandato, muito por decreto, à margem do parlamento, ignorando, né, muito o parlamento, apesar de ter uma maioria nas duas casas. Ele tem atuado muito à margem do Congresso americano, né, tanto da Câmara, né, a Casa de Representantes, quanto do Senado. Então é mais um elemento que cria aí alguma forma de desgaste para ele, né? Do ponto de vista corporativo, empresarial, há pressões, né, que já vêm sendo feitas, né, contra o Trump também. Afinal de contas, são medidas que vão atrapalhar, né, alguns setores da economia americana, que dependem da importação de produtos do Brasil, e a própria vida, né, o dia a dia, o cotidiano dos cidadãos americanos também se verá impactado, né, justamente porque alguns produtos, né, vão ficar mais caros, né? Isso, em parte, justifica, Diego, o porquê das exceções, né, que foram divulgadas no dia de ontem, né, exceções, né, que alcançam aí quase 50%, né, do valor que o Brasil exporta para os Estados Unidos, né? Então, não é um número pequeno de produtos, né, quase 700 produtos, das exceções que ainda podem ser alteradas, ainda podem ser mexidas, né? Isso a gente naturalmente pode colocar um pouco na conta do próprio Trump, que é um personagem muito instável, né? O que ele diz de manhã, né, ele próprio desmente à tarde. Então já era esperada alguma forma de recuo, né, mas também muito, né, há pressões internas, né, feitas por alguns setores, né, o fato do petróleo, por exemplo, né, um combustível muito importante, né, que tem um componente, uma participação grande nas trocas do Brasil com os Estados Unidos. A própria Embraer, né, por enquanto ainda mantida de fora, né, que tem montador ali no Fort Lauderdale, na Flórida, né, participação importante no setor de aviação nos Estados Unidos, né, vendendo peças, né, aviões, né, para boa parte das companhias norte-americanas, né, não apenas regionais, para companhias muito grandes também no país. Em alguns setores estratégicos de fora, né, muito por força, claro, da percepção do próprio governo de que poderia ser um tiro no pé, junto a alguns setores corporativos de peso, né, e junto a cidadãos americanos também. Perfeito, professor. Vamos ver aqui outro recorte da pesquisa Datafolha. A pergunta foi feita para os entrevistados. Coloca aí na tela, pessoal. Na sua opinião, o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo perseguido e injustiçado? Não está para 50%. Sim, está para 45%. E disseram não saber 5%. Cláudio Couto, e aí, o que você acha disso tudo? Olha, isso mostra que existe ainda uma divisão grande no país, né? Que foi produzida ao longo dos anos, que teve na eleição do Bolsonaro um momento importante e se acirrou durante os anos de governo Bolsonaro. E de lá para cá a gente não saiu, né, dessa divisão muito forte, muito pronunciada, né? Porque veja, são evidências em relação ao presidente Bolsonaro e aqueles que o cercam abundantes, né, com respeito à sua participação na tentativa de golpe.
Se ainda assim você tem quase metade da população, né, e é um número muito parecido com aquele que votou no Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, de 2022. Se você tem quase metade da população acreditando, né, que de fato ele é simplesmente objeto de uma perseguição política, isso mostra o tamanho da divisão. Mostra também um questionamento, e nisso o bolsonarismo foi muito eficaz, da legitimidade do Poder Judiciário em seguir com esse julgamento. Do Poder Judiciário e, claro, também do Ministério Público, que é o responsável pela acusação. Ou seja, a gente tem um duplo cenário de divisão do país de um lado e, de outro, relacionado a isso, uma descrença no funcionamento das instituições do sistema de justiça no Brasil. E isso se reflete nesse tipo de número. Né? Você tendo um processo dessa importância, dessa magnitude, com imensa cobertura de imprensa, né? Com muitas provas apresentadas e ainda assim tanta gente, quase metade do eleitorado ou da população, acreditando que se trata de perseguição política. É verdade. E o Datafolha também mostrou que, para 89% dos brasileiros, o tarifaço de 50% sobre os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos deve prejudicar a economia do país. Desse total, cerca de 66% avaliam que a medida vai prejudicar muito. Outros 23% acreditam que vai haver um pouco de prejuízo. 7% dizem não ver impacto negativo. Entre eleitores de Bolsonaro, 92% antecipam que o tarifaço vai prejudicar a economia brasileira. Dos que votaram em Lula, 87% acham o mesmo. Eu lembro que a pesquisa foi feita nos dias 29 e 30 de julho, antes da publicação do decreto que oficializou a sobretaxa, e o Datafolha entrevistou 2.004 pessoas com mais de 16 anos em 130 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Letícia, a percepção é de que vai prejudicar, né, a economia brasileira, o tarifaço, o que de fato pode acontecer e deve acontecer. E se prejudicar a economia e a população fizer uma associação que isso tenha participação, a responsabilidade do Eduardo Bolsonaro, pode inclusive ser mais um fator para desgastar o sobrenome da família. Nesse domingo a gente tem uma manifestação marcada na Avenida Paulista de apoio ao Jair Bolsonaro, ao Eduardo Bolsonaro, a essa família, e eu não sei se a gente vai ver a Paulista lotada. Vamos esperar domingo para ver qual que vai ser essa manifestação, porque também uma coisa, fica falando em rede social, aí responde uma pesquisa e tal, mas o quanto que a população está realmente colocando esse assunto em pauta, toda essa questão política e econômica na pauta dela, no dia a dia dela. Agora, pode sobrar para os Bolsonaro toda essa confusão de aumento de preço no supermercado, talvez, eventualmente? Vamos ver o desenrolar disso, porque tudo que a gente está vivendo em julho vai se refletir de alguma forma em 2026, Diego.